Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável S.A., o espaço para falar sobre ESG e ajudar você e a sua empresa a se tornar mais sustentável. Em um Brasil polarizado, a pauta climática muitas vezes vira refém da ideologia. Mas e se a sua empresa estiver perdendo dinheiro por causa dessa briga? Uma pesquisa inédita na raiz do Brasil, da morada comum com o Fórum Brasileiro das Climate Techs, traz um dado alarmante. Embora 79% dos brasileiros estejam muito preocupados com as mudanças climáticas, apenas 18% se sentem representados pelo ambientalismo. A pesquisa identifica um fator-chave para o seu negócio: o empreendedor pragmático. Um grupo que valoriza o livre mercado, a tecnologia e a meritocracia, e que vê a sustentabilidade não como ideologia, mas como eficiência e inovação. É para conectar esse pragmatismo às soluções tecnológicas que o Fórum das Climate Techs e a morada comum se uniram. O objetivo é tratar o clima como uma questão civilizada e principalmente como uma grande oportunidade econômica na rota para a COP30. Para falar sobre como despolarizar essa agenda e engajar novos públicos, recebemos Zé Gustavo Fávaro, diretor executivo do Fórum Brasileiro das Climate Techs. Zé Gustavo, um prazer muito grande tê-lo aqui no programa Atitude Sustentável S.A. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui contigo. Olha só, interessantíssimo o tema de hoje, quem está nos assistindo. E ontem, Zé, eu fui estudar nossa pauta e achei esplêndido o trabalho de vocês. Então a primeira pergunta é: o que é Fórum Brasileiro de Climate Techs? Olha, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar mais sobre o Fórum Brasileiro das Climate Techs. O Fórum Brasileiro nasceu de uma união de empresas que têm tecnologias para adaptação à mitigação climática. É até interessante, eu trabalhava na Lemon Energia, que é uma empresa de geração distribuída de energia solar. É uma empresa que democratiza o acesso à energia solar. Às vezes a gente pensa em energia solar, pensa em investimento, botar placa em casa. E tem uma série de empresas que estão conseguindo fazer com que você, como se você alugasse uma placa perto da sua casa. Então você tem acesso à energia solar sem necessariamente precisar pagar pelo investimento da placa, né? E eu trabalhava nessa empresa, comecei a conversar com outros executivos de outras empresas que também tinham soluções de clima, e nós queríamos acessar recursos públicos, por exemplo, o Fundo Clima, que tem um montante enorme, 11 bilhões de reais. É que as pessoas não sabem, né? Que as pessoas não sabem. Esse fundo, o Fundo Clima é uma ferramenta importante de dinheiro barato para investimento em clima. E nós queríamos acessar, só que nós somos startup. E startup, o que significa ser startup? É você trocar ações da empresa por dinheiro, usar esse dinheiro para crescer e depois fazer uma outra rodada para trocar mais dinheiro por ação. Então, um banco, quando olha para o fluxo de caixa de uma empresa como essa, fala: não, vocês podem quebrar, porque não é uma empresa que está no azul, não é uma empresa robusta. Não, então a gente não conseguia acessar esses fundos. Olhamos para os nossos negócios, então a Lemon com outras empresas, falamos: queremos levantar a mão para o governo federal e falar assim: olha, existe um tipo de empresa diferente, que não é essas empresas enormes, como Raizen, como grandes empresas Petrobras, importantes para o Brasil. Nós não temos condição de demonstrar e ter garantias para acessar esse dinheiro, mas estamos fazendo soluções para o clima. E quando vocês forem fazer políticas públicas, precisam olhar para nós. O vice-presidente olhou para isso, entendeu a importância, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós fizemos uma reunião no ano passado com o vice-presidente, convidado por ele, a ministra Marina Silva, o Rafael Dubé, que é o coordenador da transformação ecológica pelo Ministério da Fazenda, então uma série de políticas que eles estão fazendo lá, e eles nos ouviram. Nós juntamos 11 empresas e nos ouviram. A gente ia fazer esta reunião. Depois disso, a gente começou a ter convite para eventos. Outras empresas falaram assim: eu também sou Climate Tech, quero participar. E aí a gente decidiu fundar o Fórum Brasileiro das Climate Techs como uma entidade representativa das empresas de tecnologia que tem solução escalável
para adaptação e mitigação climática. Então hoje nós somos uma entidade representativa, temos 20 empresas associadas. Quem quiser se associar é só entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, pelo nosso site. E é o nosso objetivo, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, é a gente mostrar para o Brasil que existe um caminho de prosperidade econômica ligado ao clima. Que isso é muito bacana, né? Inclusive a gente acaba quebrando paradigmas que são criados aí pela sociedade. As áreas de atuação que vocês atuam, essas empresas atuam, né, que estão associadas, são energia renováveis, mobilidade sustentável, gestão de carbono, agricultura sustentável. Eu queria falar sobre agricultura porque eu acho que é um tema que eu estou estudando, viu, Zé? Muito bom. Sobre esse tema Super voltado para a sustentabilidade, porque ainda existe muito preconceito com o agro quando a gente fala em sustentabilidade. Quando a gente fala em agro, quais são as tecnologias hoje que existem para combater ou para ajudar o agro nas questões de sustentabilidade? É super importante. Você disse sobre preconceitos. As pessoas olham às vezes para clima e sustentabilidade e pensam em redução de desenvolvimento ou possibilidade. Ao contrário, a gente está mostrando com o fórum que existe possibilidade de prosperidade. Vou dar um passinho atrás e falo de agricultura. O fórum entende Climatech como empresas de tecnologia, hardware, software ou biotech que tem solução escalável para clima. Isso significa que é uma visão, um conceito transversal a 8 eixos. Então, você falou de alguns, mas a gente também tem água e saneamento, a gente também tem finanças, a gente também tem energia e biocombustíveis, você falou. São 8 eixos que a gente tem empresas em cada uma dessas verticais. No agro a gente tem alguns exemplos interessantíssimos. A AgroTools é uma das maiores empresas, o lema dela é o agro do futuro. É uma empresa já estabelecida e que ajuda pequenos e médios produtores a conseguirem entender melhor a sua safra com tecnologia barata, para que eles possam ser mais sustentáveis, possam ter aplicação de defensivo agrícola com mais efetividade, aí não precisa ser no território como um todo, na propriedade como um todo. Ele gasta menos, é mais efetivo, é melhor para o meio ambiente. Ele consegue ter uma gestão financeira melhor, então tem uma série de ferramentas. Tem uma que eu acho incrível, chama 1,5 grau. A 1,5 grau nasceu para monitorar incêndios agrícolas. Eu vi, inclusive, sobre essa startup, muito bacana. É incrível, é tecnologia brasileira. O que eles fazem? Eles identificam pontos e eles fazem monitoramento. Imagina que um produtor agrícola, ele tem o cuidado, porque se tem um foco de incêndio, ele pode perder tudo. Sim. Então, hoje, os produtores contratam tecnologia de satélite. Então, o satélite fica monitorando e ele identifica um foco de incêndio. O satélite, que é o que a gente tinha de melhor no mercado, levava entre 30 a 40 minutos para identificar um foco de incêndio e depois mais 10 a 15 minutos de operação. A 1,5 grau consegue identificar um foco de incêndio de 5 a 8 minutos. Então, assim, o tempo de resposta pode ser determinante para o quanto de prejuízo que esse produtor pode ter. Exatamente. Entendeu? E é por isso que a gente precisa trazer essas empresas aqui para o Atitude Sustentável SA, para a gente falar mais sobre essas tecnologias e levar para o Brasil aí o que existe de bom para o agro quando a gente fala em sustentabilidade. Nós precisamos quebrar esses paradigmas, né? Ô Zé Gustavo, qual é o principal motivo para o FBC e a Morada Comum se unirem para discutir narrativas quando o foco de vocês é tecnologia e soluções? Muito legal. Aí dá a oportunidade de a gente contar dessa nossa parceria com a Morada Comum. Morada Comum é uma organização internacional. Eles eles fazem um entendimento sobre o que as pessoas acham sobre clima e meio ambiente. Porque clima e meio ambiente não é uma questão de um grupo, de algumas pessoas, é para todo mundo, é uma questão civilizatória, né? Se tem incêndio, veja na Califórnia. Na Califórnia queimaram-se as casas dos mais pobres, dos mais ricos, de todo mundo, né? Naquele incêndio horroroso que nós tivemos no ano passado. Eles fazem pesquisas no mundo inteiro. Aqui no Brasil eles fizeram uma pesquisa das raízes desse pensamento e foi muito interessante. Aí a gente fez uma parceria em conjunto porque eles identificaram que nós falamos com um tipo de categoria que é o empreendedor pragmático. É aquele empreendedor que está pensando no seu negócio e que quer trazer benefícios para seu negócio e a gente consegue mostrar que o clima é um potencial de empreendedorismo. Porque veja, nós não negamos as questões de dificuldade climática.
O que o IPCC demonstra é que nós estamos passando por um momento muito difícil e que o aumento da temperatura do planeta vai levar a nossa civilização a passar por um momento muito difícil. É da nossa geração a responsabilidade de atravessar eles. Sim. Seja você no setor público, seja no setor privado. E como empresários, a gente tem a oportunidade de trazer negócios que possam trazer prosperidade ligada ao clima. Eu brinco com o pessoal que tecnologia transformou a nossa sociedade. O pessoal no início dos anos 80, por exemplo, não imaginava o que a gente ia ter aqui. A quantidade de câmeras que a gente tem aqui, seu tablet, seu relógio, sua televisão, não tinha isso. Em 30, 40 anos, tudo mudou. Clima é a mesma coisa. Daqui 30, 40 anos, nossa sociedade será diferente. Será diferente. E as empresas que vão liderar os negócios prósperos estão nascendo agora. Então, você que está nos assistindo pode ser um empreendedor desse negócio que vai prosperar, pode trabalhar nesse setor que vai prosperar. Ô Zé, deixa eu te falar, eu estou nessa área há pelo menos 20 anos e eu tenho muitas dificuldades quando a gente fala em empresário. O empresário tem um preconceito muito grande quando fala em sustentabilidade. Alguns acham que sustentabilidade é para grandes empresas, né? Uhum. Outros acham que é ideológico, que é de partido político, enfim, e aí gera também um certo preconceito. E a gente viu que em uma pesquisa mostra que apenas 18% dos brasileiros se sentem representados pelo ambientalismo tradicional. O que você acha? Por que esse movimento falhou em dialogar com o empresariado, que de fato é um grupo que movimenta a economia? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em meio ambiente, nós falamos em pessoas, nós também falamos em economia, nós falamos em dinheiro. Não é sustentável se não tiver como pagar as contas, né? Então não é uma empresa sustentável, não é um país sustentável, não é um bairro sustentável, não é uma casa sustentável. Onde falhamos? Eu prefiro olhar para quais são as oportunidades que nós temos aqui. Porque eu vejo muitos empresários que, mesmo das antigas, obrigado por estar aqui com você, porque você tem essa trajetória dialogando com o setor empresarial em lugares muito áridos. Então, para mim é bastante, inclusive. uma alegria poder estar aqui com você e a gente poder dialogar sobre isso. Espero que seja uma das primeiras em que a gente faça mais. Mas eu vejo como oportunidade porque você tem empresários que investiram nisso há 20, 30 anos também. Então, você pega as empresas ligadas ao Instituto Ethos, o Sistema B, que tem mobilizado empresários com essa perspectiva, mas é verdade. A pesquisa demonstra que poucas pessoas se sentem representadas por isso. Essa pesquisa, inclusive, é de vocês. É da morada comum, exatamente. Uhum. Só que a pesquisa também mostra que as pessoas estão preocupadas. Elas não se sentem representadas no discurso, mas estão preocupadas. Então aqui é uma oportunidade. Uma oportunidade da gente demonstrar quais outros caminhos que elas podem olhar para esse desenvolvimento e para se sentirem representadas. Então, quando a gente fala que o Brasil é uma potência do setor ambiental para o mundo, não estamos falando que é uma coisa de restrição do nosso desenvolvimento, porque muita gente, já ouvi muito isso, né? Não, falam dessa questão ambiental e climática porque querem diminuir nossa capacidade de crescimento. Como se crescimento só tivesse uma fórmula. A gente tem muitas fórmulas. É que parece que isso, crescer significa devastar o meio ambiente, né? Está atrelado. Isso não é verdade. Que eu acho que é de outros países ricos de primeiro mundo que conseguiram chegar em alguns pontos fazendo dessa forma. E eu acho que não é mais assim, porque tem outras formas de chegar a riquezas sem ser a destruição do meio ambiente, né? Exatamente. Existem outras formas de crescimento. Veja, o Brasil hoje, dados de hoje, agora, começo de novembro de 2025. O Brasil reduziu o desmatamento, aumentou a produção agrícola. Olha que coisa, a gente aumentou. Isso significa que essa dicotomia, ela foi criada. Nessa pesquisa também foi identificado ou visto o empreendedor pragmático. Quais são as características desse empreendedor? É muito legal isso, porque a gente viu 6 perfis de pessoas que são preocupadas e se relacionam com o tema meio ambiente. O empreendedor pragmático, ele está olhando para qual é o caminho que eu posso desenvolver a minha empresa, que eu posso trazer. Ele é uma pessoa que olha para o desenvolvimento, olha para o ganho financeiro. E um dos caminhos que a gente tem demonstrado para o empreendedor pragmático é que clima é um caminho como esse. Então ele pode ser um agente estratégico para ajudar na agenda climática? Exatamente. A agenda climática
é uma oportunidade de desenvolvimento econômico, prosperidade. Aqui nós não estamos falando de cifras pequenas que essas empresas estão mobilizando. E esses empreendedores também podem ser agentes de captar esse recurso e executar esse recurso. Zé, eu preciso fazer um intervalo, vamos descansar um pouquinho? Vamos. No próximo bloco vamos entender o que são as Climatechs e como elas podem ajudar a sua empresa a lucrar mais e poluir menos. Voltamos já, não sai daí. Você investe em tecnologia, estrutura, marketing, mas quem investe nas pessoas que fazem tudo isso acontecer? A Now RH é especialista em desenvolver líderes, fortalecer equipes, estruturar o RH e transformar gestão de pessoas em resultado. Empresas que contam com a Now RH reduzem o turnover em até 48% e aumentam o engajamento em até 89%. Há 35 anos transformando organizações através de gente e cultura. Entre em contato agora e descubra o poder de investir em pessoas. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Falei para você que era rapidinho, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e comigo Zé Gustavo. Quando a gente fala em ideologia, eu vejo que tem um grupo pequeno, principalmente médias e pequenas empresas que são formadas por grupos familiares, né? Como é que a gente pode ajudar essas empresas, esses dados, na verdade, podem ajudar essas empresas a posicionar suas marcas e quebrar essa questão da ideologia e achar que clima é preocupação de grandes empresas. Na verdade, as mudanças climáticas, elas são um agente que tem que ser visto não somente para as grandes empresas, mas por pequenas, médias, micros, ou seja, por todos nós, né? Seja empresas, seja pessoas, todos nós precisamos nos preocuparmos com as questões das mudanças climáticas. Eu digo, saindo um pouco, né, porque aí não estou falando tanto de Climatech, né? Eu brinco que no início dos anos 2000, você vai se lembrar disso. Somos jovens, mas esse é um tema... Obrigado pelo jovem. Nossa, que bom. Somos jovens, mas no início dos anos 2000, a gente falava dos nativos digitais. Não sei se você vai se lembrar disso, mas o pessoal que é mais velho, tem mais experiência, quando eles começaram, não tinha computador, não tinha todas essas coisas. A gente já nasceu, já mais pegando. O pessoal que nasceu nos anos 2000 não conhece outro planeta que não tenha um celular. É verdade. Não tem a internet. Então foi chamado de nativos digitais. O que eu tenho falado agora é que quem abre um negócio nesse momento que nós estamos vivendo é um nativo climático. Não tem jeito. Você não vai abrir seu negócio se seu negócio está num lugar que tem um risco de inundação. Você não vai olhar para o seu negócio, você vai pensar alguma coisa relacionada a clima. É um nativo climático. Porque a minha impressão é de que os jovens, eles estão ocupando esses lugares no micro, na pequena empresa e na grande empresa, trazendo reflexões que os mais velhos têm dificuldade de assumir. E aí não é só posicionar a marca, é ser isso, né? Zé, um dos maiores desafios do mundo hoje é a questão da água potável, né? A gente tem problemas ainda sérios e o Brasil também tem, principalmente os municípios, né? Em abastecer a comunidade, tem a questão do encanamento, dos vazamentos constantes, né? Me conte, você tem algum case de sucesso que você pode falar para a gente sobre esse tema? Não, incrível você perguntar sobre isso, porque uma das empresas, uma das verticais que nós temos dentro do fórum é a água e saneamento. E nessa vertical temos algumas empresas. Uma delas é a Status 4, que é uma empresa do interior de São Paulo, que trabalha com monitoramento de vazamentos de água na distribuição, né? Tem algumas cidades que perdem 60% da água potável só na distribuição dos canos para chegar até as casas. Ou seja, a gente trata a água, captura a água, trata a água. Na hora da distribuição a gente perde quase 60% em alguns municípios. E aí é muito difícil, porque está debaixo da água, debaixo da terra, como que você vai identificar os vazamentos, né? E essa empresa desenvolveu uma tecnologia com inteligência artificial que ela bota sensores nos pontos, tipo hidrômetro das casas e tal, e por conta da vibração da água,
ela consegue identificar um vazamento de água com uma precisão de até 5 metros. Ou seja, a prefeitura ou a empresa de saneamento pode ir lá e encontrar esse vazamento com maior precisão. Isso tem gerado economia de água, então a gente perde menos água, economia nas contas, e isso é uma tecnologia brasileira que a gente desenvolveu aqui. Eu vou dar um outro exemplo do agro. Gosto de falar de exemplo porque parece que a gente está aqui falando de ideias. Não, outro exemplo. Tem uma empresa chamada Terradot, que ela é binacional, São Paulo, São Francisco, lá no Vale do Silício. Eles entenderam que tem um negócio chamado pó de rocha. Eles pegam um resíduo de mineração, que é o pó de rocha basáltica, transformam num insumo agrícola que fertiliza o solo dos agricultores. Então eles pegam esse pó de rocha, fertilizam o solo de agricultor. Esse fertilizante captura carbono. Então eles resolvem o problema da mineração, ajudam o produtor agrícola a melhorar a produtividade e captura carbono vendendo créditos de carbono. Esta empresa levantou 58 milhões de dólares no final do ano passado, só para fazer isso. Então, sim, se a gente não olhar que isso é um vetor de desenvolvimento, uma possibilidade para o Brasil, aí você pensa no Brasil, quantidade de pequenas pedreiras que nós temos no Brasil, a quantidade de negócios agrícolas que nós temos no Brasil, nós temos uma potência gigantesca. Isso é verdade. Então, assim, a gente tem que olhar para isso como o nosso caminho de desenvolvimento e não achar que nós vamos ser limitados no nosso desenvolvimento. Tem uma outra de saneamento que é com micro-organismos que ajudam, eles fazem umas placas com alguns micro-organismos que a hora que a água que vai do esgoto passa por eles, ele já faz 30% a 40% da limpeza da água, só com micro-organismos. Então tem coisas incríveis. Cheio de novidades aqui. Eu acho que esse programa hoje está cheio de inovação, de tecnologia. Mas me conte, o que é que falta para que a população, para que essas empresas, para que a sociedade conheça esse tipo de tecnologia que existe e faça uso dela? Olha, primeiro a gente é muito novo, né? Então nós estamos falando de empresas que foram fundadas há 2, 3 anos. Então é difícil mesmo conhecer muitas delas. A gente tem feito um papel como fórum de contar para o mundo que elas existem e eu agradeço você pela abertura para a gente poder falar aqui. Põe à disposição o fórum, as outras empresas para virem contar seus cases. Com certeza. Então viu? Vai ser muito legal. Então eu acho que aos poucos a gente vai... a tecnologia tem isso, né? Primeiro você tem uma pequena quantidade de pessoas que utilizam e depois ela vai ganhando mais conhecimento público. Então, acho que a gente está nesse momento de contar para o mundo que isso existe. Falar em mundo, nós estamos aí à beira da COP30, não é verdade? Como é que a FBC está trabalhando para posicionar o Brasil como protagonista global em tecnologia e não apenas em biodiversidade? Primeiro a gente olha a COP como um evento muito importante. Quando você junta 192 países para conversar sobre o mesmo tema, é porque ele importa, né? E importa, os países estão buscando caminhos de solução em conjunto. A civilização humana sempre atravessou momentos muito difíceis inovando em tecnologia. Sempre foi assim. E a gente acredita que a tecnologia pode colaborar, é um dos caminhos de colaborar para a transição que a gente vai precisar passar. Seja de adaptar a agricultura, as cidades, os negócios, seja de capturar carbono mesmo e mudar e mitigar os problemas das mudanças climáticas. Então, nós estamos com uma agenda muito intensa. Nós estamos aqui no começo de novembro, já começa agora em São Paulo essa semana com eventos pré-COP. Estaremos na COP do dia 9, que é o primeiro dia, ao dia 22, participando ativamente dos debates e tentando fazer com que os países compreendam que existem tecnologias brasileiras que podem ser utilizadas na agricultura, na mobilidade, em energia, em água e saneamento, para que a gente possa ajudar outros países do mundo também exportar a tecnologia brasileira para ajudar na solução climática. Muito bacana. Quero que você venha mais vezes aqui, vamos já deixar marcado, porque eu quero conhecer bastante sobre essas tecnologias, essa inovação, para que a gente dissemine, na verdade, esse tema e essas tecnologias que existem e que muitas vezes a gente nem conhece. Para a gente finalizar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as empresas, né, que ainda acham que sustentabilidade é um luxo, é um custo,
e não uma eficiência? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Me sinto convidado para outras vezes, sempre contem com a gente, comigo ou com a Ana, que é a diretora do fórum também, com as empresas do fórum, com certeza elas vão adorar estar aqui contigo, falando para as pessoas, porque a nossa ideia é mostrar que não é uma coisa que é distante, sabe? Hoje, muitas empresas nascem olhando para a questão da sustentabilidade e lucrando a partir da questão da sustentabilidade. E nós olhamos para a tecnologia e clima e nós temos demonstrado que existe um caminho de prosperidade, de desenvolvimento atrelado a essa responsabilidade. Muitos negócios vão precisar se adaptar, não vai ter jeito, vão passar por esse processo. E às vezes a gente tem alguns preconceitos que eles, se você deixar eles um pouquinho de lado, você vai conseguir ver oportunidade de negócio. Então, o que a gente quer estimular é que os empresários e empresárias do país, sejam de tecnologia ou não, da economia real, como se diz, possam olhar para a sustentabilidade e para o clima como oportunidades de vários negócios que eles podem fazer. É isso aí. Muito obrigado, Zé Gustavo. Venha mais vezes, viu? Muito obrigado pelo convite. Conte com a gente. A conclusão é clara. A sustentabilidade deixou de ser uma bandeira ideológica e virou um fato econômico. Quem ignorar isso vai ficar para trás. Vamos para mais um breve intervalo. Eu volto já. Não sai daí. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Estamos de volta com a Atitude Sustentável S.A. e agora vamos mostrar o outro lado dessa moeda. Quando o discurso político é usado justamente para sabotar a transição energética e seus negócios. Enquanto o Fórum das Climatex tenta provar que sustentabilidade é um bom negócio, grupos políticos e lobistas de setores tradicionais agem ativamente para sabotar a transição verde, usando exatamente o argumento da ideologia climática. A denúncia de hoje é sobre a ação direta desses grupos dentro do Congresso Nacional. Sobre o pretexto de defender o produtor ou a indústria nacional, parlamentares ligados a velhos setores da energia fóssil têm sistematicamente bloqueado projetos de lei que incentivam energias renováveis ou que taxam o carbono. O caso mais recente foi a articulação da bancada ruralista e de parlamentares ligados às energias fósseis tentando remanejar verbas do Fundo Clima. Eles buscaram direcionar recursos que deveriam ir para inovação e mitigação para áreas que não têm relação direta com a redução das emissões. Na prática, é tirar dinheiro da inovação verde para subsidiar o atraso. O que não é dito ao empresário é que, por trás dessa cortina de fumaça ideológica, há uma defesa ferrenha de subsídios para combustíveis fósseis, que custam bilhões ao país, e uma tentativa de frear a competitividade das novas tecnologias limpas. É uma sabotagem que faz a sua empresa perder investimentos internacionais. Bom, a Atitude Sustentável S.A. de hoje vai ficando por aqui. Espero que você, empresário, tenha entendido que a agenda climática é, acima de tudo, uma agenda de competitividade. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail produção@atitudesustentavelse.com.br. E olha só, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até o próximo programa, eu te espero.